Bom dia a todo mundo que está chegando aí com a gente. Muito, muito, muito feliz da gente estar aqui com mais uma palestra da nossa liga. Para quem não conhece a gente ainda, né? Eu sou a Isabela, sou a presidente da Liga TCC, que é a Liga Acadêmica de Terapia Cognitivo-Comportamental do UniBH. A gente está aqui também como coordenação a Júlia, né? Que ela é a coordenadora de ensino e pesquisa. E a gente, né, tá muito animado com o tema dessa palestra de hoje, pensando em nossos ligantes, pensando nessa relevância do tema, mas também pensando em todas as pessoas, né, não só estudantes, profissionais da área da saúde, mas também de fora dessa área. É um assunto muito relevante para todo mundo. A gente vai falar hoje sobre por que as pessoas acreditam em pseudociências. E antes da gente começar, eu apresentar o nosso palestrante, né, que acredito que muitos já conhecem por aqui, só dando alguns avisos bem rápidos, né? O chat vai estar aberto para vocês poderem fazer perguntas, e ao final a gente vai mediar essa questão das perguntas e vai ver aquilo que foi perguntado. Então, vocês podem mandar pelo chat. E também o link para o certificado, né? O link da lista de presença, ele também vai ser enviado aqui. Todos aqueles que estão assistindo aqui ao vivo podem acessar esse link, aqueles que também previamente já tinham feito sua inscrição, né? E aí vocês podem acessar esse link, assinar a lista de presença, e aí o certificado a gente envia a partir dessa lista de presença, tá bom? Então, né, gente? Sem mais delongas, vou apresentar aqui rapidinho o nosso palestrante, que é o Daniel Gontijo, né? Ele é graduado em psicologia, doutor em neurociências pela UFMG e é o pesquisador e fundador do Instituto Ponto Azul, que é com grande alegria que a gente está fazendo uma parceria aqui hoje. Ele cedeu esse espaço, né? Muito generoso. E aí, então, vamos começar. Eu vou passar a palavra para ele. Obrigado, Isabela. Obrigado, ligantes, pelo convite. Sempre muito feliz em compartilhar com vocês os resultados de pesquisas que eu tenho feito nos últimos anos sobre o tema. E um desses resultados é justamente aquilo que a ciência, ou mais especificamente a psicologia, tem a dizer sobre o perfil psicológico de quem acredita em pseudociências. Trata-se de uma área relativamente nova, a gente não tem, digamos, um volume muito grande de pesquisas acerca do tema, mas já temos o suficiente para poder dar um norte, entender um pouquinho sobre fatores cognitivos, sociais e motivacionais daqueles que acreditam em pseudociências. Então, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês, que ele atinja muitos graduandos em psicologia e para além, né? A gente está aqui hoje nesse trabalho conjunto em apoio com o Instituto Ponto Azul para chegar a mais pessoas ainda. Então, parabéns, obrigado demais pelo convite. Para quem não me conhece, então, eu tenho formação em psicologia, sou graduado em psicologia, eu tenho mestrado e doutorado em neurociências, faço divulgação científica em todas as redes sociais e sou fundador do Instituto Ponto Azul. A gente oferece cursos e clubes do livro para estudantes e profissionais de psicologia. A gente tem o IPAPSI, que é o nosso núcleo de psicologia clínica, mas também temos um núcleo de ciência e filosofia que é para o público geral. Quem está assistindo a gente que não é psicólogo, não é estudante de psicologia, a gente oferece cursos, então, para todo mundo que está interessado em desenvolver mais o pensamento crítico, em conhecer mais a ciência. Deixei os links aí embaixo, para quem quiser dar uma olhadinha com calma depois. Então, como Isabela comentou, vai ter um link, né, Isabela, para quem está assistindo ao vivo conseguir o certificado, quem fez a sua devida inscrição. Então, no finalzinho a gente vê isso aí. E mais uma vez, obrigado demais pelo convite. Ó, eu vou compartilhar aqui o PowerPoint e vocês me digam se vai aparecer certinho, porque às vezes o Zoom é um pouco temperamental. Espera aí. Compartilhar. Apareceu aí certinho? Apareceu. Ah, beleza. Deixa eu Aqui. só ver se ficou tela cheia e se está passando o slide. Tela cheia e passando o slide certinho? Isso, certinho. Beleza. Obrigado, Júlia. Obrigado, Isabela. Ó, deixa eu minimizar aqui. Pronto. Então vamos lá. Por que tanta gente acredita em pseudociências? Essa é a pergunta, então, que eu vou tentar responder hoje nesta palestra. Primeiro, a gente tem que entender o que é pseudociência, senão eu vou ficar falando em grego aqui, vocês não vão me entender. Esse cara aqui é um filósofo sueco chamado Sven Hansson. Eu parto da perspectiva teórica dele,
para falar sobre pseudociências. O que é ciência, em primeiro lugar? Para o Hanson, ciência é uma prática que produz afirmações ou conclusões confiáveis sobre certos objetos de estudo. Então, a cada momento da história, a gente tem certas práticas que vão investigar de forma mais eficiente certas questões do seu nicho, seja na psicologia, na biologia, na física, na química, chegando a conclusões que são mais razoáveis, mais plausíveis, mais confiáveis, as quais vão dando corpo a uma teoria ou doutrina, dá na mesma que doutrina ou teoria, que é mais acurada, que é mais eficiente ou confiável em descrever seus objetos de estudo. Então, ciência diz respeito a essa prática mais confiável para a gente investigar certos problemas de pesquisa e para a gente descrever o mundo ou aqueles recortes do mundo que a gente decide estudar. Por outro lado, a pseudociência carece dessa confiabilidade. Olha a diferença aí. Então, a diferença entre ciência e pseudociência é a confiabilidade. A ciência fornece confiabilidade, ou seja, produz evidências que são boas demais, as melhores do momento para a gente entender aquele assunto. Já a pseudociência oferece evidências ruins. Ah, mas oferece evidências, Daniel? Oferece. Evidências no sentido de dados ou informações, digamos assim, resultados de experimentos, de observações, mas que são ruinzinhos do ponto de vista epistêmico. Não garantem que aquilo ali é verdadeiro, que está sendo afirmado. Não garantem que aquela terapia de fato funciona. Então, as provas fornecidas pelos pseudocientistas são ruins. Não dá para a gente confiar. Portanto, a gente não sabe, será que funciona? Será que não funciona? Às vezes a ciência investiga de forma decisiva, não, mas de forma mais sistemática certas alegações provenientes dessas pseudociências e vê que o negócio não funciona, que é ineficaz. E vê que a teoria ou a doutrina não se sustenta diante dos testes empíricos. Então, a pseudociência é essa doutrina ou essa prática que carece de boas evidências, que carece de confiabilidade, mas cujos proponentes estão alegando por aí que o trem é bom, que o trem funciona, que tem evidências que sustentam a sua prática e a sua teoria. Então é assim que o Sven Hansen diferencia ciência de pseudociência. A ciência tem confiabilidade, suas doutrinas ou teorias são apoiadas por boas evidências, ao passo que a pseudociência carece de confiabilidade, de boas evidências, mesmo que seus proponentes estejam alegando que o trem é bom, que o trem funciona e a gente pode confiar. Exemplos de pseudociências são a astrologia, que afirma sobre o desenvolvimento da nossa personalidade, acontecimentos na nossa vida, em função da posição relativa dos astros, no nosso nascimento e atualmente também. A homeopatia, que é inclusive chancelada, legitimada pelo Conselho Federal de Medicina. Olha que coisa perigosa. Olha que coisa perigosa do ponto de vista epistêmico, porque o remédio homeopático, a princípio, não causa dano algum ao corpo, porque é pura água, com um cadinho de sacarose, né? Não teria o princípio ativo aqui em função das diluições infinitesimais, ou seja, diluem tanto que seria o princípio ativo, que no final das contas você está tomando só água com açúcar, não tem nada ali na fórmula. É uma pseudociência também, conforme o Sven Hansen e outros filósofos da ciência que se debruçam sobre o tema. Aqui no meio a gente tem o mesmerismo, que é uma pseudociência que começou lá atrás, no século XVIII, XVII, que se refere a uma suposta energia vital que perpassaria todos os organismos vivos e cuja desregulação resultaria na doença. E o mesmerista, ou a pessoa que faz essa manipulação energética, equilibraria essa nossa energia vital e faria com que a gente se curasse dessas doenças. Aqui a gente tem ilustrando o terraplanismo, que é a ideia de que a Terra não é redonda coisa nenhuma, ela seria plana, olha só. E não há evidências de que a Terra é plana. Pelo contrário, a gente sabe que ela é geóide. E aqui representando o design inteligente, que é diferente, gente, ó. O design inteligente é diferente do criacionismo religioso. A religião está no seu quadrado.
A ciência está no seu quadrado, pelo menos em boa parte do tempo. Tudo bem você acreditar que Deus criou tudo que existe, ou seres vivos, ou que Deus guiou a evolução conforme hoje a Igreja Católica entende. Isso não é pseudociência. Pseudociência é quando você fala assim, ó, nós temos evidências de que existe um criador que guiou a seleção, a evolução das espécies, ou que criou todos os seres como eles são até hoje, não houve evolução alguma. Quando existe um discurso com um verniz de racionalidade, um verniz de demonstrabilidade, a gente consegue provar que existe Deus e tal, aí essa galera já entra num ramo que a gente pode classificar como pseudocientífico. Por quê? Porque estaria competindo cara a cara com a teoria da evolução, que é muito bem fundamentada cientificamente. Não é que a teoria da evolução não possa ser questionada. Pode e deve. É saudável no ambiente científico haver questionamentos. Mas a galera do design inteligente faz um tipo de questionamento e um tipo de defesa que não é razoável, que não se sustenta, e alega ter provas de que as espécies existentes foram criadas por um ser inteligente, invisível, do qual a gente não tem prova, né? Mas para eles existem provas. Então, na ausência de razoabilidade em torno dessas provas, os teóricos e filósofos da ciência classificam o design inteligente como uma pseudociência. Mais uma vez, o que é diferente da fé religiosa, da crença de que existe Deus, que Deus criou tudo o que existe, por aí vai. Aqui a narrativa tenta parecer científica, entende? Olha a diferença. E por isso o design inteligente é considerado uma doutrina pseudocientífica por esses teóricos. Bom, vamos entender então por que as pessoas acreditam nessas doutrinas pseudocientíficas. Eu estou propondo aqui para vocês nessa palestra que se trata de um produto, digamos, derivado de uma pesquisa feita por mim, pela Natasha Gontijo e pela Fernanda Landeiro. A gente pesquisou sobre o tema, escreveu um capítulo de livro que vai sair num livro sobre psicologia baseada em evidências em breve. Fiquem de olho aí, tá? Então, digamos que boa parte do que eu vou apresentar aqui para vocês deriva dessa pesquisa feita por mim, pela Fernanda Landeiro e pela Natasha Gontijo. A gente propõe um modelo multifatorial para entender por que as pessoas acreditam em pseudociências. Esse modelo foi inspirado naquele criado pelo Ara Norenzaia e Will Gervais num estudo deles sobre crença religiosa. Então, parte dos motivos por que as pessoas acreditam em pseudociências é compartilhado pelos motivos por que as pessoas acreditam em seres sobrenaturais. Parte, tá, gente? Não é que é exatamente o mesmo caminho, o mesmo percurso, mas são mecanismos similares. E vendo essa similaridade ao longo das leituras que a gente fez de artigos científicos sobre o tema, eu acabei, então, pegando emprestado o modelinho deles para poder dividir em três grandes fatores ou mecanismos que explicam a crença em pseudociências. A gente tem o mecanismo cultural, que eu vou explicar daqui a pouquinho cada um deles, tá? O mecanismo cultural, o mecanismo motivacional e o mecanismo cognitivo. Na verdade, cada um desses mecanismos pode ser subdividido em alguns processos relativamente independentes. Mas como a gente vai ver ao longo da palestra, e no final eu vou retomar isso, todos esses mecanismos ou fatores costumam se relacionar. Não é como se eles existissem de forma totalmente autônoma, independente e sem interação. A gente vai ver que cultura, motivação e cognição estão bem intimamente relacionados, ok? O que são os fatores culturais, então, primeiramente? E eu trago aqui os personagens dos Simpsons, então, como tema, como fio condutor temático, digamos, artístico aqui para a palestra. A gente está vendo aqui os Simpsons assistindo à televisão, então eles têm esse hábito aí. Trata-se de um traço da cultura. É comum que as pessoas se submetam a certos processos, a certos ambientes que são compartilhados. Trata-se, então, de um traço da cultura. É aquele comportamento típico ou relativamente frequente dos membros de uma sociedade, como, por exemplo, assistir à TV.
Então, existem certos processos compartilhados que explicam, como a gente vai ver daqui a pouquinho, por que tanta gente acaba acreditando em certas pseudociências. Vamos lá. Começando aqui por uma variável, ou um processo que eu denominei marketing, mas que diz respeito mais ou menos a quão popular e como se dissemina uma pseudociência na sociedade. Então, essa questão do marketing ou da popularização de uma pseudociência. Nesse estudo aqui, que foi realizado nos Estados Unidos, os autores fizeram um teste bem interessante. Será que, quando uma pseudociência é apresentada com suposto apoio de estudos científicos, falando que aquilo ali funciona, que aquilo ali é real, será que as pessoas que leem esses textos acreditam mais que aquilo ali é respaldado, que aquilo ali é científico? Então, essa era a pergunta dos pesquisadores. Então, eles fizeram textos e pegaram da internet também textos sobre grafologia, que é a pseudociência que se refere à ideia de que, a partir da nossa letra, da nossa escrita mesmo, manual, a gente poderia extrair informações sobre a nossa personalidade. Já ouviram essa por aí? É a grafologia. A homeopatia, que eu já descrevi, e a astrologia, que eu já descrevi. Eles pegaram textos na internet, dessas três pseudociências e de outras também, e rechearam esses textos com supostas evidências de que funcionam, pegando autoridades do tipo, um professor de Harvard afirma que a astrologia já tem base científica, ou um estudo realizado em Cambridge constatou que, pela forma da sua letra, como você coloca a letra A no seu nome, a gente consegue saber se você é mais extrovertido ou mais introvertido. Eles inventaram evidências e autoridades renomadas de certas universidades para colocar, para enfeitar esses textos pseudocientíficos. E eles descobriram que os participantes que leram esses textos enfeitados, em comparação com os estudantes que leram textos que não estavam enfeitados, os primeiros, então, acharam os textos pseudocientíficos mais críveis, mais dignos de crédito, de crença, e mais cientificamente respaldados do que aqueles participantes que leram os textos sem essas evidências falsas, sem essas supostas autoridades científicas que endossariam, que defenderiam essas pseudociências. Isso aqui mostra o quê, gente? Que essa estratégia deles de falar que é científico, que tem provas, que tem estudos, engana muita gente. Outro estudo realizado na China com estudantes universitários verificou que, quanto mais os estudantes assistiam a programas de TV sobre pseudociências, mais eles acreditavam nessas pseudociências. Exemplos de pseudociências: astrologia, terapia com cristais e percepção extrasensorial. Terapia com cristal é tipo, bota esse cristalzinho rosa, que tem o nome X, pendurado aí, que você vai se recuperar da sua alergia. Tem vários tipos, tá, de procedimentos com cristais, mas aqui é só um exemplo. E percepção extrasensorial seria uma habilidade psi, que eles chamam, de você enxergar coisas que estão fora do seu campo de visão. Tipo, a Nath, minha esposa, tá lá no quarto nosso. Eu conseguiria ver se ela está sentada ou deitada, se ela está lendo alguma coisa, assistindo alguma coisa. Essa é a percepção extrasensorial, uma habilidade psi. Ou até mesmo pode ser uma vidência, você vê o que vai acontecer, você vê o que já aconteceu e por aí vai. Então, pessoas que acreditam nesses tipos de pseudociência tendem ou tendiam nesse estudo aqui a assistir mais programas sobre pseudociências na TV. Olha como a nossa exposição a pseudociências, o quanto a gente está em contato com programas sobre isso de TV, aumenta a credulidade nesses tipos de doutrina. Já nesse estudo aqui realizado aparentemente na Espanha, com a população geral, os pesquisadores viram o seguinte: quanto mais as pessoas conheciam pseudociências, quanto mais ouviram falar sobre práticas pseudocientíficas, psicológicas, PICs. PICs são práticas integrativas complementares em saúde, a maior parte das quais é pseudocientífica.
Quase todas as PICs que estão no SUS são pseudociências, tipo Reiki, constelação familiar, Theta Healing e por aí vai. E sobre coisas perigosas do tipo ficar perto do micro-ondas faz você desenvolver câncer. O celular também desenvolveria tumores cerebrais e tal. Mas essas pessoas, então, eram crentes nessas pseudociências. Então, o contato com esses tipos de ideia, quanto mais você ouve pessoas falando sobre PICs, sobre pseudociências da psicologia, como constelação familiar, e essas coisas perigosas aí, mais você vai ficando crente por osmose, entre aspas, né? Por estar num ambiente onde é fértil esse tipo de crença. Então, diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és, nesse sentido aqui. Especialmente se essas pessoas não entraram em contato com informações refutantes. O que são informações refutantes? São pessoas que te alertam sobre os problemas dessas pseudociências, que colocam dúvida ou questionamentos ou críticas a respeito dessas pseudociências. Então, você ter por perto pessoas, ou assistir talvez na TV, assistir no YouTube, pessoas que problematizam essas práticas pseudocientíficas, te deixa menos crédulo. Planta a sementinha da dúvida. Caramba, será que isso que minha mãe me ensinou, que meu amigo me ensinou na faculdade ou na escola, tipo astrologia, tipo constelação familiar, será que não é tão eficaz assim? Será que não é tão seguro assim? Não é tão verdadeiro assim? Porque olha esse youtuber aqui que é cientista falando sobre isso, problematizando. Olha o meu colega na faculdade que me deu um alerta sobre isso. Então, informações refutantes te deixam menos crédulo. Na educação, tem estudos mostrando que, nos Estados Unidos, por exemplo, que 78% dos participantes consideraram a astrologia muito científica ou pelo menos um pouco científica. Olha, a maioria. Só que estudante de ciência, quem estava fazendo biologia, física, química, era mais cético. Ah, apesar de, olha só, quase a metade só entendiam que a astrologia não era nada científica. 48,1% dos estudantes entendiam que era pelo menos um pouquinho científica. Ainda assim, o cenário não era muito bom. Nesse mesmo estudo, eles viram que quanto mais aulas de ciência os estudantes universitários tiveram ao longo do seu percurso acadêmico, mais céticos eles eram sobre a cientificidade da astrologia, e quanto mais experientes eles eram, em termos de, né, quanto mais tempo na universidade eles tinham, mais céticos sobre a astrologia eles eram. Já nesse estudo aqui feito na China, estudantes de cursos não científicos estavam mais ligados em programas de TV pseudocientíficos. Aqueles que faziam cursos mais científicos acabavam assistindo menos a programas de TV. Aqui só um alerta, tá, gente? Nós não sabemos se ou até que ponto a crença prévia em pseudociências das pessoas levavam elas a ter mais interesse em programas de TV e buscar esses programas de TV, ou se os próprios programas de TV despertavam a crença na pessoa ou fortaleciam a crença em pseudociências dessas pessoas. Então a gente não sabe qual é a direção da causalidade, de onde vem, digamos assim, o que é causa e o que é efeito, beleza? Mas é perfeitamente possível haver uma retroalimentação positiva nessa relação causal. Ou seja, quem já tem um pouquinho de interesse em pseudociências se conecta mais com programas pseudocientíficos na TV, e esses programas pseudocientíficos podem fortalecer ainda mais a crença em pseudociências. Então, só um alerta, porque esses estudos correlacionais, e a maioria dos que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, são estudos correlacionais, não nos autorizam, com certeza, falar o que causa o quê, beleza? Mas é mais plausível entendermos, conforme os modelos que eu vou apresentando aqui para vocês, as hipóteses, que essa exposição aumente a credulidade, ao passo que expor a ciência ao pensamento crítico te deixa um pouco mais imunizado ou cético a respeito de pseudociências. Nesse estudo aqui, participantes com educação universitária, em comparação com aqueles que não tinham graduação ou
educação universitária, eles eram menos crédulos ou menos propensos a crer em pseudociências como grafologia, homeopatia e a teoria ou a hipótese de que os nossos sonhos refletem desejos inconscientes, ou seja, uma teoria psicanalítica. Então, pessoas com graduação, com diploma universitário, eram menos crentes nessas pseudociências. Nesse estudo aqui feito na Polônia, não encontraram uma correlação entre nível educacional e crença em pseudociências. Isso que eu trouxe porque, gente, enfim, como em primeiro lugar, para mostrar para vocês que nem todo estudo encontra relações positivas, dependendo da cultura, não vai haver uma relação entre educação e crença em pseudociências, mas também é possível que a forma como os autores avaliaram crença em pseudociências seja um pouco diferente dos outros estudos e, portanto, não encontraram resultados. Pode ser uma diferença metodológica em comparação a outros estudos que encontram uma relação entre nível educacional e crença em pseudociências, mas pode ser também uma questão de amostragem. Quais foram as pessoas selecionadas para participar desse estudo? Mas o caso é que aqui eles não encontraram relação entre nível educacional e crença em pseudociências. Para sintetizarmos, então, o primeiro fator aqui, ó. Algumas evidências sugerem que a credulidade em pseudociências decorre parcialmente, tá? Tem outros fatores envolvidos, como a gente vai ver daqui a pouco. Parcialmente da alta exposição a pseudociências. Então, se estamos inseridos em ambientes em que as pessoas acreditam muito em algumas pseudociências, isso aumenta a chance de a gente acreditar também. A narrativa dessas pessoas funcionou comigo, o trem é bom demais, é confiável, é científico. Aumenta a nossa credulidade, a exposição a falsas garantias de validade. Ou seja, se um médico fala que funciona, gente, mas é o Conselho Federal de Medicina dizendo que a homeopatia é uma especialidade médica, então é científico. Isso tudo aumenta a chance de a pessoa confiar. Ah, mas tem no SUS constelação familiar, Reiki, Theta Healing, então deve ser científico. Então, isso aumenta a credulidade da população. A baixa exposição à crítica a pseudociências também. Se a pessoa não entra em contato com questionamentos, com cientistas que estão mostrando que aquilo ali não funciona, não é científico, se não se expõe a esse discurso questionador, aumenta a crença e a baixa exposição a aulas ou cursos de ciência. A pessoa passa longe de qualquer conhecimento científico ou da forma científica de pensar. Ela fica mais vulnerável a acreditar em pseudociências. Por quê, gente? Porque vai ser mais difícil para essas pessoas diferenciarem ciência de pseudociência. Se eu não sei o que é a ciência direito, se eu não sei como a ciência funciona, que são testes de hipóteses, como funciona a boa ciência, que tem uma ciência marromeno também, né? Eu fico mais vulnerável a acreditar em pseudociências. Ainda assim, é importante considerar que, algumas ressalvas, a literatura sobre o tema é relativamente escassa. A gente ainda não tem muitos estudos sobre isso. São poucos. Eu encontrei alguns e trouxe para vocês aqui boa parte deles. Mas não é que exista um volume gigante de pesquisa sobre esse tema. A força das relações costuma ser fraca, ou seja, até existe em geral uma relação entre escolaridade ou nível educacional e crença em pseudociências, mas não é uma força tão forte. Tem outras coisas que parecem importar mais do que quantos anos você passou na escola, entende? E existem outros fatores, como eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Fatores motivacionais. Eu vou ter que recompartilhar a tela rapidamente aqui, Isabela, Júlia, pessoal que está assistindo, só porque eu acho que alguém sem querer pôs o dedo ali na telinha e rabiscou. Apareceram uns pontinhos amarelos ali, aí tome cuidado, tá? Quem está no Zoom comigo, tem um recurso de desenhar aí que acaba manchando a tela. Aí eu tenho que recompartilhar. Apareceu certinho aí, ó. Vamos ver se mudou o slide. Sim? Aparece. Beleza, obrigado. Vamos ver então agora fatores motivacionais. O que é isso, Daniel? Fatores motivacionais. Basicamente,
é tudo aquilo que envolve nossas necessidades, nossas emoções, nossas dores e alegrias na vida. É essa atmosfera ou ambientação mais afetiva da nossa vida que pode, por alguns motivos que eu vou mostrar para vocês, nos deixar mais inclinados a acreditar em pseudociências. Como então a dor, o sofrimento, as nossas emoções podem impactar essa credulidade? Nesse estudo aqui, desenvolvido pela Liljeqvist e Lindemann, a Lindemann é uma grande pesquisadora da área, viu, gente? Tanto das pseudociências como da psicologia da religião. Sou fã dessa mulher aqui. Lá na Finlândia, então, elas descobriram o seguinte: estudantes de astrologia, em comparação com estudantes de psicologia e estudantes de alemão, tinham passado por mais crises recentes na vida, tipo de desemprego, divórcio e dívidas. Então, essas pessoas possivelmente buscaram fazer seu curso em astrologia, em parte, essa é a interpretação das autoras, em vista de dores existenciais que elas vinham ou tinham acabado de sofrer. Ah, Daniel, mas será que é assim? Talvez haja outros motivos. Claro que talvez haja outra explicação, outra interpretação. Mas olha esse outro resultado também plausível ou alinhado com essa interpretação. Mesmo entre os estudantes de psicologia e de alemão, aqueles que tinham passado por mais crises recentemente estavam mais interessados em astrologia, estavam buscando mais astrologia para entender a sua vida, quem são eles e por aí vai. Nesse outro estudo aqui feito na Finlândia também, quanto mais eventos negativos de vida, ó, assalto, perda de parentes, dívidas, mais os participantes tinham crenças mágicas sobre comida do tipo: consumo de carne atrapalha o raciocínio. Mito puro, não tem base científica nisso. E também eles acreditavam mais na eficácia de PICs, que são aquelas práticas integrativas complementares em saúde, tipo homeopatia, quiropraxia e acupuntura. Criopa- Quiropraxia é um ramo da fisioterapia que é considerado pseudocientífico por muitos teóricos. Por quê? Porque as evidências de eficácia são muito fraquinhas, uma coisinha ou outra. Em geral, não tem eficácia, a segurança é questionada dessa prática, porque os quiropratas, eu não sei se assim é o termo correto, ou quiropraxistas, fazem estalos nos seus membros muito bruscos e que podem ser perigosos. Tem, inclusive, estudos mostrando lesões que algumas pessoas acabam tendo por conta dessas manobras muito bruscas na cabeça, nas mãos, na coluna. E essas pessoas, então, não estão assim muito seguras nas mãos de quiropraxistas, conforme muitos críticos. E as evidências são fraquíssimas também. Bem como a acupuntura, ó. A acupuntura também é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, mas as evidências são muito frágeis, muito fracas. Para uma coisinha ou outra, uma dor entre pacientes que têm um câncer muito específico, mas em geral as evidências são muito ruins para a acupuntura. E tanto a quiropraxia como a acupuntura e a própria homeopatia têm alegações que são bem desalinhadas com o que a gente sabe sobre a ciência, sobre como, desculpa, sobre a saúde, sobre como o corpo funciona. Eles normalmente lançam mão de princípios energéticos, tipo aqueles lá do mesmerismo que eu falei. Certas subluxações atrapalhariam o fluxo de energias, bebem muito de uma fonte oriental sobre chakras e ki e coisas que a gente não constatou que existem do ponto de vista, então, científico. Então, mesmo que algumas dessas práticas possam, por placebo, por exemplo, trazer um pouquinho de relaxamento, um pouquinho de conforto, de bem-estar, é muito pequenininho o benefício em comparação com terapias que têm validação científica e também o postulado científico, desculpa, os pressupostos teóricos são muito vazios do ponto de vista empírico, não se sustentam. Nesse estudo aqui, feito com pacientes de psicoterapia, a maioria deles haviam usado alguma PICS no último ano, tipo fitoterapia, quiropraxia, acupuntura, cura espiritual, e os motivos citados são depressão, ansiedade, insônia,
dor crônica e fadiga. Veja que aqui, gente, o foco é na dor, é no sofrimento. Como em todos esses estudos, as pessoas que estão passando por problemas na vida acabam confiando mais, buscando mais procedimentos pseudocientíficos. Fitoterapia também. Tem um vídeo muito legal no meu canal, inclusive, com o André Bach, que é farmacêutico, doutor em farmácia, professor universitário, enfim, explicando como a fitoterapia também tem evidências muito fracas ainda, fazem uma mistureba de elementos e o negócio não é assim muito bom. Pode ter uma coisinha ou outra, tá? Uma planta ou outra que ajuda, mas em geral o campo ainda tem que passar aí por uma repaginada, digamos assim. Na Indonésia, a maioria dos psicólogos clínicos entrevistados disse que seus pacientes perguntam sobre PICs, como funcionam, segurança, eficácia, principalmente os pacientes que têm doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Para sintetizar essa via ou esse mecanismo motivacional, a Liljeqvist e a Lindemann comentam que as pessoas creem em pseudociências porque, em parte, elas no caso as pseudociências, respondem às nossas necessidades de compreensão do mundo e de nós mesmos, principalmente durante adversidades, durante crises existenciais ou problemas que a gente está passando na vida. Olha só, aqui é um paralelo que eu tinha mencionado lá no início da palestra com a religião, que tem uma função psicossocial interessante, que a gente tem que reconhecer, inclusive, cientificamente. Inclusive seitas também, tá? É um tema que eu vou abordar com 4 professores convidados na semana que vem. Fiquem ligados. Eu vou deixar um link aí para quem está vendo esta palestra gravada. Se você está vendo ao vivo, volte depois aqui no canal do Instituto Ponto Azul, que vai ter o link aí. A gente vai ter a Jornada das Seitas, com 4 aulas gratuitas sobre mecanismos psicológicos envolvidos ou empregados, né, várias estratégias por líderes religiosos abusivos. E é muito curioso porque tem alguns estudos sugerindo que pessoas que entram em seitas podem ter, no início pelo menos, uma pequena melhoria de sua saúde mental, porque encontram nessas seitas respostas para suas angústias existenciais. Seitas religiosas e religiões que não são tão sectárias, religiões que têm um perfil mais saudável, fornecem certos benefícios psicológicos aos seus adeptos, aos seus membros. Por quê? Tem um acolhimento, uma sensação de pertencimento, e às vezes você encontra isso também nas pseudociências, além das respostas às suas crises ou angústias existenciais, um entendimento de por que você está passando por isso, e muitas vezes uma promessa, uma orientação para você tentar melhorar aquele seu problema. Então, essas pessoas que estão passando por uma crise existencial, que estão com uma dor existencial, que estão passando por um problema de saúde mental até, ficam mais vulneráveis a acreditar em pseudociências por encontrarem certas respostas ali e certas promessas de que seu problema vai passar. Essa é a reflexão da Lindemann e da Liljeqvist. Por fim, os fatores cognitivos envolvidos na crença em pseudociências. Fatores cognitivos envolvem, basicamente, processos intelectuais que deixam a gente mais ou menos suscetível a acreditar em pseudociência. Começando pelo conhecimento científico. Na Espanha, um estudo feito com estudantes universitários verificou que o conhecimento científico e a confiança na ciência não se relacionaram com a crença em pseudociências. Interessante. Mas esse conhecimento científico e essa confiança na ciência se relacionaram negativamente com o negacionismo científico, que foi considerado um tipo de pseudociência pelos autores. O que é negacionismo científico? É você negar a ciência, negar teorias que são bem estabelecidas empiricamente, tipo a teoria da evolução, a teoria heliocêntrica, no sentido de a Terra gira em torno do Sol e não o Sol gira em torno da Terra, como os nossos antepassados acreditavam em geral. É você negar a eficácia de vacinas. Isso é negacionismo. É você nadar contra a maré das evidências. Então, os autores consideraram o negacionismo um tipo de pseudociência. Nem todos os teóricos ou filósofos
concordariam com isso, beleza? Mas os autores consideraram, e eu coloquei o estudo aqui para mostrar esse dado para vocês. Quanto maior a dificuldade nesse estudo aqui feito nos Estados Unidos, dos estudantes de psicologia especificamente, a maior dificuldade deles em diferenciar ciência de pseudociência se correlacionou com mais crença em mitos da psicologia e em mais crença em práticas pseudocientíficas. Basicamente, eles tinham que dizer se astronomia e astrologia eram ciências ou pseudociências. Qual era ciência e qual era pseudociência? TCC versus psicanálise. Era um dia se não me falha a memória, que tem meses que eu li esse estudo aqui já, tá? Mas aí eles tinham que estabelecer qual era uma prática científica, qual era uma prática pseudocientífica, mais ou menos assim. E aqueles que tiveram mais dificuldade de diferenciar o que era ciência do que era pseudociência acabavam acreditando mais em mitos da psicologia do tipo crianças que ouvem música clássica desenvolvem mais inteligência. É um mito isso aí, não existe essa relação. E mais confiança em práticas pseudocientíficas também. Os autores discutem o seguinte: para você entender ah, digamos assim, o que é uma pseudociência, para você diferenciar o joio do trigo, você precisa entender o conceito de ciência, o conceito de pseudociência. Caso contrário, você não vai diferenciar uma doutrina científica daquela que é pseudocientífica. Nesse estudo feito no Japão, com estudantes de psicologia e de outros cursos, o conhecimento científico não se relacionou com a crença em mitos e ideias pseudocientíficas. Então, aqui mais um exemplo de como só saber sobre teorias científicas não é o bastante para você separar o joio do trigo, o que é ciência e o que é pseudociência. Não adianta você decorar, você aprender na escola o que é a teoria da evolução, o que é o aquecimento global. Esses conhecimentos por si só não te imunizariam direito. Esse é um dado que aparece em alguns estudos. Só dominar algumas teorias não seria suficiente. Nesse estudo feito com estudantes universitários, aqueles com mais score em alfabetização científica eram mais propensos a classificar a astrologia como nada científica, mas a relação era fraca. Esse estudo, então, até encontrou o domínio da ciência como estando relacionado com maior rejeição da astrologia, mas a relação foi fraquinha. Então vejam que a relação é meio inconsistente. Tem estudo que encontra que o conhecimento científico se relaciona com menos crença em pseudociências, tem estudo que não encontra. Mas os estudos que encontram verificam que a relação é meio fraca. Então, você só conhecer a ciência nesse sentido mais teórico, as teorias científicas, parece ser meio pouco para você entender o que é uma pseudociência e rejeitar uma pseudociência. E sobre inteligência e habilidades cognitivas, o que que a gente tem? Nesse estudo feito no Japão, habilidades cognitivas como raciocínio probabilístico, silogismos. O que é um silogismo? É um tipo de raciocínio dedutivo, bem filosófico, do tipo: todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, logo, Sócrates é mortal. Esse é um exemplo de silogismo. Tem pessoas que são mais habilidosas com isso do que outras, mas essa habilidade não se relacionou com a crença em mitos e ideias pseudocientíficas. Então, esse tipo de habilidade cognitiva não garante que a pessoa vai acreditar ou vai ser menos crente em pseudociências. No entanto, o desempenho acadêmico correlacionou-se negativamente com crença em pseudociências, ou seja, quanto melhor o desempenho acadêmico dos estudantes, menos crentes em pseudociências. Mas, mais uma vez, esse tipo de habilidade se relacionou de forma muito fraca com a crença ou a descrença em pseudociências. Aqui na Polônia, os autores verificaram que o raciocínio fluido predisse positivamente, desculpa, exato, prediz positivamente a descrença em pseudociências, o ceticismo em pseudociências, ou seja, quanto melhor era o raciocínio fluido dos participantes, menos crentes em pseudociências eles eram. O que é o raciocínio fluido, Daniel? É basicamente a nossa habilidade cognitiva geral
de raciocinar sem ser sobre elementos concretos da cultura ou aquilo que a gente aprende por vias linguísticas, normalmente, do tipo 2 vezes 2, 4. Sabe o decoreba? Qual é a capital do Brasil? Brasília. Você dominar o inglês. Isso aqui é um raciocínio ou uma habilidade cristalizada que a gente fala. É um conteúdo que você adquiriu na cultura. O raciocínio fluido seriam habilidades que se aplicam a vários setores da vida, tipo concentração, memória, tomada de decisão, velocidade do pensamento. São funções executivas que a gente fala também, né, na neuropsicologia. Quanto melhores são essas funções fluidas, como essas que eu exemplifiquei, raciocínio abstrato. O que é o raciocínio abstrato? É você identificar semelhanças entre elementos elementos que têm suas diferenças. Por exemplo, o que tem em comum o azul e o vermelho? São cores. O que há em comum entre Polônia e Brasil? São países. Isso aqui é um raciocínio abstrato. Polônia e Brasil são muito diferentes, mas tem algo em comum. São países. Então, essa habilidade de abstrair também é um exemplo de raciocínio fluido. Quanto melhor o seu raciocínio fluido, mais você é cético com pseudociências. Pessoas piores em raciocínio fluido acreditam mais em pseudociências. Mas veja que a correlação ou o poder preditivo que a gente fala é fraquinho, 11%. Quando a gente olha para o raciocínio analítico, isso sobe para 37%. Então, galera, raciocínio analítico parece ser uma variável mais poderosa contra a crença em pseudociências. Mas o que é o raciocínio analítico? Vou contar daqui a pouquinho para vocês. Que faz parte do próximo tópico aqui, ó, estilos cognitivos. Quem está assistindo ao vivo aí, ó, e quem está assistindo gravado também, olha só, tarefinha matemática para vocês. Prestem atenção. Já já eu explico o raciocínio analítico. A gente já volta nisso daqui a pouquinho. Mas primeiro, tarefinha matemática para vocês, ó. Pensem aí. Um pirulito vermelho com o pirulito amarelo custam juntos R$ 1,10. Juntos, beleza? Somados. Se o pirulito vermelho custa R$ 1 a mais do que o pirulito amarelo, quanto custa o pirulito amarelo? Quanto custa? O que vem aí na cabeça de vocês, ó? Escrevam aí, quem está assistindo ao vivo, para a gente olhar o chat. Depois as meninas da liga, né, o pessoal, né, tem meninos também, comentam aí com a gente como é que vocês foram. R$ 1,10 os dois juntos. Se o vermelho custa R$ 1 a mais do que o amarelo, quanto custa o amarelo? Muitas pessoas respondem que o amarelo custa 10 centavos. Mas, se for 10 centavos aqui, então esse aqui teria que ser R$ 1 para somar os dois juntos, então, né, e a gente chegar a R$ 1,10. Mas R$ 1 aqui, a diferença dele para o amarelo seria de 90 centavos. R$ 1 menos 10 centavos, 90 centavos. A diferença não seria de R$ 1 de um para o outro, sendo que eu falei no início que o pirulito vermelho é R$ 1 a mais do que o pirulito amarelo. Então não pode ser 10 centavos aqui e R$ 1 aqui. A resposta certa é: o pirulito vermelho custa R$ 1,05 e o pirulito amarelo custa 5 centavos. Aqui é R$ 1 de diferença entre os dois. R$ 1,05 é R$ 1 a mais do que 5 centavos. R$ 1,05 mais 5, R$ 1,10 ao todo. É uma pegadinha matemática, olha isso. Quem respondeu 10 centavos, ou se você teve o pensamento automático aí, 10 centavos, você teve o que é chamado de raciocínio intuitivo ou sistema 1 aparecendo aí, que é uma forma intuitiva, rápida, fácil de pensar. Ao passo que, se você parou para refletir, peraí, esse negócio aqui não é isso não. Deixa eu fazer o cálculo melhor aqui com calma. Você acionou o raciocínio analítico, que é uma forma mais lenta de pensar, mais cautelosa, mais controlada. E aqui a gente está falando então de dois o quê? Estilos cognitivos,
que é o raciocínio analítico e o raciocínio intuitivo. Não é que o raciocínio intuitivo seja ruim e o analítico seja bom. Depende do contexto. Pensa bem, vou mostrar para vocês aqui, ó. O raciocínio analítico, ele é importante em alguns contextos, mas o intuitivo é importante em vários outros, ó. O intuitivo envolve pensamentos rápidos e automáticos, evocados em contextos familiares, pouco desafiadores. Olha a importância. Qual é a capital do Brasil? Brasília. Se você parasse para refletir, pensar um minuto, que perda de tempo, para quê? A resposta correta é Brasília, vem rapidinho na sua cabeça. Olha que beleza. O raciocínio intuitivo é importante também. 2 vezes 2, 4. Não tem nem que refletir. Ao cumprimentar alguém, que mão você usa? A maioria das pessoas vai com a mão direita. Imagina você ter que parar para pensar. Nossa, eu vou cumprimentar você. Vamos com a direita ou com a esquerda? Não sei qual vai ser melhor. Não, gente, estenda a mão direita logo. Pelo menos é assim que a gente convencionou na nossa sociedade de maioria destra. Como se diz continue andando em inglês? Opa, aí depende, né? Quem já é mais fera no inglês tem uma resposta intuitiva que rápida, nem pensa direito. Por exemplo, keep walking é um tipo de resposta correto aqui. Agora, quem está aprendendo inglês, talvez tenha que acionar o raciocínio mais analítico. Pera aí, eu li isso outro dia, ou eu lembro de ter visto isso numa aula de inglês ultimamente. Como foi que o professor me ensinou? Entende? Depende da sua familiaridade com o assunto. Se você vai dar uma resposta, ou o seu pensamento vai ser mais intuitivo ou mais analítico. Se você precisou gastar energia, ou seja, precisou refletir, raciocinar, se esforçar para lembrar de alguma coisa ou para tomar uma decisão, você acionou o raciocínio analítico. Se foi rápido, ó, o intuitivo. O intuitivo muitas vezes te faz acertar rapidamente e por isso ele é muito importante, mas às vezes ele te joga no buraco. Às vezes a resposta rápida e intuitiva é incorreta. O raciocínio reflexivo já envolve pensamentos lentos e controlados, envolvidos ou evocados em contextos pouco familiares ou desafiadores. Por exemplo, quantos países tem na América do Sul? Você tem que pensar Bolívia, Peru, Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil, Equador, vai contando, né? Eu não decorei isso. Você tem que raciocinar, se lembrar. 13 vezes 69. Caramba, não é tão simples assim. Explique a alguém como ligar e arrancar um carro. Ai, 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 ser pelo telefone. Não é tão intuitivo assim, né? Ó, primeiro, deixa eu lembrar aqui. Você tem que pisar na embreagem, gira a chave depois, acelera um pouco. Entende? Não é tão simples. A pessoa, quando aprende a dirigir, raciocínio reflexivo o tempo inteiro. Depois que aprendeu, intuitivo. Olha um bom exemplo de como o reflexivo pode ser importante num momento da sua vida, aprendendo a dirigir. E depois o intuitivo assume o comando, ou seja, você nem pensa direito, faz de uma forma relativamente inconsciente, no sentido de não ficar refletindo sobre o que você está fazendo, você faz de forma automatizada. O que você acha em inglês, fale isso ao contrário. What do you think about it? Não é tão simples assim. It, about, think, you, do, what. Olha só, eu tive que refletir, eu tive que usar minha memória de trabalho, minha memória operacional para fazer isso aqui. Raciocínio reflexivo. E o que que os estudos mostram? Quanto mais as pessoas apresentam respostas analíticas, tipo aqui, ó, isso aqui, gente, a tarefinha do pirulito, eu tirei de um estudo científico, é uma tarefa bem famosa para a gente ver a propensão das pessoas a se engajarem em tarefas analiticamente ou intuitivamente. Então, a gente dá uns probleminhas matemáticos, probabilísticos, lógicos, para as pessoas resolverem e conforme o padrão de respostas delas, a gente define se elas têm uma propensão analítica mais forte ou analítica mais forte. Por mais que todos nós tenhamos raciocínios dos dois tipos, algumas pessoas predominam ou têm uma tendência um pouquinho maior para o analítico ou para o intuitivo. E aqui nesse estudo, os pesquisadores viram que pessoas com mais respostas analíticas num experimento tinham menos crenças em pseudociências, ao passo que outra tarefinha de raciocínio intuitivo não se correlacionou. Na Polônia,
O raciocínio analítico predisse a descrença em pseudociências. Então, quanto mais as pessoas. Aqui não foi uma tarefa de desempenho, foi, na verdade, um questionário de autorrelato. Quanto mais as pessoas descreveram o seu jeito de lidar com informações, como sendo mais cauteloso, vigilante, tendo abertura para mudar de ideias, para observar evidências, menos elas acreditavam em pseudociências. Nesse estudo aqui, quanto mais forte o raciocínio analítico, e pelo contrário, quanto menor o raciocínio intuitivo, menos as pessoas acreditavam em pseudociências. Nesse outro estudo, estudantes que confiavam mais em pseudociências, como Reiki, que seria aquela prática de curar pessoas por meio de manipulação energética pelas mãos, sem encostar na outra pessoa. Homeopatia ou PNL, que é a programação neurolinguística, pessoas que acreditam mais nessas pseudociências se contentavam menos com evidências para chegar a conclusões. Esse estudo aqui foi incrível, gente, vou resumir ele. Eles colocaram, digamos, 100 bolinhas vermelhas e azuis num pote. Não dava para ver, o pote era opaco, ele não era transparente, você não sabia quais bolinhas estavam ali dentro. E aí você ia tirando uma por uma. Vermelha, vermelha, azul, vermelha, 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 azul, azul, vermelha, 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 azul, azul. E perguntava para a pessoa assim, ó, você acha que tem mais vermelhas ou azuis? Responda quando você quiser. Eram 100 bolinhas. As pessoas que mais acreditam em pseudociências respondem mais rapidamente. Se contentam com menos evidências. Se contentam com menos dados. E isso aqui é perigoso. No experimento, a quantidade de bolas vermelhas e azuis era a mesma. Olha que interessante. Mas como elas eram chacoalhadas ali dentro, às vezes vinham mais azuis ou mais vermelhas, em certos períodos da amostragem. E as pessoas mais apressadas, impacientes, acabavam cometendo erros, e no final das contas a medida era: quanto mais apressadas eram as pessoas, mais crentes em pseudociências. O que isso diz para nós? Essas pessoas, em vez de serem mais analíticas, cuidadosas, caramba, fulano de tal falou que é bom esse remédio, essa terapia, mas será que é? Eu não ouvi tantas pessoas falando a respeito. Deixa eu ver o que eu encontro na internet sobre isso. São mais pacientes, são mais cuidadosas. As mais impacientes, ó, uma evidênciazinha ou outra que aparece aqui, ó, um testemunho, uma evidência anedótica, já pode ser suficiente para essa pessoa acreditar em pseudociências. Já nesse estudo aqui, eles encontraram o quê? Que as pessoas mais crentes em pseudociências enxergam causalidade onde não existe. Basicamente, gente, eu vou resumir aqui para vocês, é do tipo, fulaninho de tal tomou lá cloroquina e melhorou de Covid, menino. Lembram disso no início da pandemia? Então, cloroquina cura Covid? Esse é um tipo de ilusão de causalidade. Não é porque duas coisas estão associadas no tempo, estão correlacionadas, que uma causa a outra necessariamente. Não é porque o galo canta que o sol nasce. Olha só, o galo não tem poder nenhum de fazer o sol nascer. São coisas correlacionadas, mas que não têm causação ou causalidade ali envolvida nenhuma. Então, essas pessoas mais que caem nesse viés da ilusão de correlação são mais propensas a achar que certas práticas pseudocientíficas funcionam. Para sintetizar, algumas evidências sugerem que a credulidade em pseudociências decorre parcialmente de baixa alfabetização científica, baixas habilidades cognitivas, baixo raciocínio analítico e alto raciocínio intuitivo. Então, essas pessoas aqui com esse perfil cognitivo estariam mais propensas a acreditar em pseudociências, com algumas ressalvas, gente, importante isso aqui demais, ó. A força da associação de habilidades cognitivas e alfabetização científica com a credulidade em pseudociências costuma ser fraca e não é tão consistente assim essa correlação na literatura. Tem estudos que encontram uma correlação significativa estatisticamente, mas fraquinha a força da correlação, e outros estudos que não encontram isso. O que é mais importante aqui, nessa parte cognitiva, é o estilo cognitivo.
A pessoa ser mais analítica protege ela contra pseudociências. Ela ser mais intuitiva deixa ela mais vulnerável. E o que é ser intuitivo aqui? É você se deixar levar por argumentos falaciosos do tipo: se tomou cloroquina, melhorou, então cloroquina funciona. A pessoa não entende ou não pensa ou não se questiona que talvez a pessoa tenha se curado por outros motivos. Mais de 90% das pessoas que adquirem Covid melhoram mesmo sem nenhum remédio, mesmo sem terem se vacinado. Agora, quem se vacina, obviamente, tem uma chance muito maior de se recuperar, de não ter que se internar e a sua mortalidade cai muito, né? A taxa de mortalidade para quem se vacina. Então, vacinem-se, tá, gente? Não deem bobeira. Agora, essas pessoas, então, se deixam levar por falácias como: se muita gente acredita, então é verdade. É a falácia ad populum, ou apelo à maioria. Esse é um raciocínio intuitivo. Se você está vendo um tanto de gente acreditar, você acaba seguindo a boiada. Então, isso é uma forma intuitiva de pensar. Já o raciocínio analítico diz o seguinte: será? Será que é verdadeiro só porque a maioria das pessoas acredita? Às vezes a maioria das pessoas pode estar enganada. O que as evidências dizem sobre esse assunto? Deixa eu ver o que os cientistas falam, qual é a discussão sobre isso, entende? Então, o raciocínio analítico te ajuda a ficar mais esperto com esses argumentos ou esses pensamentos fáceis que muitas vezes são bons na nossa vida, mas às vezes também nos jogam no buraco. Então, o raciocínio analítico não tem a ver com inteligência, pelo menos a relação não é tão forte assim, tá, gente? Tem uma relaçãozinha, mas é muito mais sobre a pessoa ser desconfiada, é muito mais um traço de personalidade se relacionando com essas funções cognitivas nossas. É muito mais uma vigilância sobre o nosso processo de pensar. É sermos cuidadosos, é sermos cautelosos, questionadores, para a gente não chegar a conclusões tão rápidas que podem ser falaciosas, que podem ser enganosas, e a gente acabar abraçando, então, uma pseudociência. Para fechar, a crença em pseudociências é um fenômeno multideterminado, fatores culturais, motivacionais e cognitivos estão por trás disso, uns pesando mais do que outros, a depender das pseudagens envolvidas. Os estudos que eu mostrei aqui têm limitações, gente, como qualquer estudo científico. Então a gente tem que ir com calma, ó. Ativa aí o raciocínio analítico. Não vamos sair daqui com conclusões decisivas, irremediáveis ou irretocáveis. A gente tem que estar sempre com a cabeça aberta. O que eu mostrei para vocês é uma amostra da literatura científica sobre o tema, uma literatura que ainda é pequena, então a gente não pode sair daqui com certezas. Alimentem sempre a dúvida, inclusive em ambientes científicos, porque na ciência a gente trabalha com a dúvida. A gente pode estar enganado, a gente vai aperfeiçoando teorias, a gente vai bolando experimentos e pesquisas cada vez mais sistemáticos, rigorosos, para a gente construir modelos mais precisos que nos descrevem como o mundo funciona. E, inclusive, esse aspecto particular da crença em pseudociências. Essas pesquisas que eu mostrei para vocês dão um norte para a gente, ó. Parece haver sofrimento por trás de quem é mais propenso a acreditar em pseudociências. Parece haver uma contaminação cultural. Pessoas que estão em ambientes onde as pseudociências são mais propagadas, são mais fortes, acabam pegando ali de tabela esse tipo de crença. E pessoas que se deixam levar mais por um raciocínio intuitivo ou não alimentam tanto esse questionamento, essa vigilância na forma de pensar, não são tão críticas ou questionadoras diante dessas questões, acabam acreditando mais em pseudociências. Esse é o resumão do que a ciência tem a dizer para a gente até agora. Por que que a gente está falando sobre isso? Porque as pseudociências podem ser perigosas, as pessoas podem perder tempo, dinheiro, em alguns casos até saúde por se submeterem a práticas pseudocientíficas. E elas poderiam estar buscando práticas que são eficazes e mais seguras em vez disso. Então é muito importante a gente estudar a crença em pseudociências, porque isso pode ser um norte para a gente criar intervenções ou políticas, maneiras de ajudar aqueles que podem entrar numa cilada. Antes de finalizar, eu queria só convidar todos para conhecer melhor o Instituto Ponto Azul, me conhecer melhor também, meu trabalho um pouco
mais pessoal e de divulgação científica no Instagram, só buscar aí Daniel Gontijo, Instituto Ponto Azul. A gente tem o IPA Psi, como eu falei para vocês rapidamente no início, uma proposta para psicólogos e estudantes de psicologia que querem desenvolver mais suas habilidades clínicas, para desenvolver o raciocínio mais crítico, mais cético, baseado em evidências. Então, a gente tem como fio condutor a prática baseada em evidências no IPA Psi. São vários os cursos já disponíveis lá na nossa plataforma. Quem se torna membro acessa todos esses cursos aqui por um ano. E a gente tem a previsão desses outros aqui em 2024. A gente já tem lá gravadinhos, ó, para quem se tornar membro. O manejo clínico dos transtornos de ansiedade, atualização em psicopatologia conforme o DSM-5-TR, TCC Teoria e Prática, psicoterapia online, um guia completo, psicologia baseada em evidências que, infelizmente, quase não é discutida nas graduações de psicologia. Já temos um curso lá completão. Psicologia da religião, que é outro tema muito pouco abordado nas graduações, mas que é decisivo para você saber como conduzir eticamente um caso na clínica que envolva questões religiosas. A gente vai ter agora em maio um curso sobre depressão com supervisão clínica, um curso sobre transtornos da personalidade em setembro. A gente vai começar, na verdade, era para ter começado um grupo de estudos sobre saúde mental e espiritualidade em fevereiro, mas a gente optou por um clube do livro sobre esse mesmo tema. São 3 clubes do livro por ano. Então, membros que se inscreverem agora, quem se tornar membro do IPAPSI, vai ter acesso a tudo isso por um ano. Além dos clubes do livro, a gente está lendo esse livro aqui agora, Fundamentos da Psicologia da Religião, justamente para capacitar psicólogos e estudantes de psicologia a conduzir casos sobre que tenham esses componentes da religiosidade. O valor da nossa anuidade, gente, é um pagamento só para o ano inteiro. É 990, mas quem é estudante de psicologia, quem está na sua graduação, a gente está dando esse desconto de 50%. Tem o link aí embaixo na descrição do YouTube para você enviar o seu comprovante de matrícula e ganhar 50% de desconto. Eu não coloquei aqui não, mas se você é psicólogo já, eu posso te dar, que para quem está assistindo a palestra aqui, ó, 25% de desconto. Vai sair 742, eu acho, a assinatura, tá bom? A anuidade. Tem o link aí embaixo já também para você ir direto para essa assinatura. E quem é estudante de psicologia, 50% de desconto na anuidade, gente, sai barato demais. São mais ou menos 200 horas de muito conteúdo bom em psicologia científica. Quem não é psicólogo nem estudante de psicologia, como eu falei, a gente tem um núcleo de ciência e filosofia para todo mundo desenvolver mais o pensamento crítico. A gente tem o curso Filosofia da Ciência, prontinho lá, História da Bíblia, Psicologia da Religião, o Cérebro Místico, tudo aqui, ó. Quem gosta do assunto, tudo sobre pseudociências. Tem aula do Pirula, da Natália Pasternak, Bibi Bailas, muita gente fera falando sobre várias pseudociências com muita calma, mostrando por que elas não se sustentam empiricamente e também te ajudando a ajudar outras pessoas com isso. Vamos ter agora o curso Era Seitas Religiosas, a gente mudou o nome, na verdade, agora é Psicologia das Seitas. Muito bom para quem é psicólogo também, mas é muito importante para o amplo público. Vai começar agora em março e vamos ter um curso ainda de Filosofia da Religião e De Onde Viemos, que é um curso sobre como a ciência explica as origens da humanidade, do Big Bang à evolução da nossa espécie. E a gente está tendo agora o Clube do Livro, Fome de Saber, que são 3 clubes do livro por ano também. Gente, e é muito barato o IPA Plus. A assinatura, a anuidade é 397 e para quem está assistindo agora aí, tem um link aqui embaixo com R$ 50 de desconto para desenvolver mais seu pensamento crítico e se conectar com gente que valoriza a ciência. A gente tem grupo no Telegram para interações, a turma lá tá muito boa. Vamos. Então, finalizo por aqui. Obrigado demais. Liga de Terapia Cognitivo Comportamental do UniBH. Muito bom estar aqui com vocês no apoio a essa palestra gratuita. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. E vamos que vamos, né? Deve ter chegado aí uma perguntinha ou outra, um comentário. A gente tem ainda uns 20 minutos pela frente. Eu só vou pedir um minutinho para dar um pulo no banheiro e já volto. Enquanto isso, Isabela, Júlia, se quiserem reforçar com o pessoal a questão do certificado, né? De repente já mandar para eles, fiquem à vontade, tá? Vou só dar um pulinho aí, vai batendo papo com o pessoal. Tá ok. Joia. Pessoal, tudo bom?
Então, sobre a questão do certificado, nós estamos pedindo uns 30 dias de prazo para a gente poder enviar para vocês. E só vai ganhar o certificado quem fez a inscrição, né? Quem assistiu a palestra e quem preencher a lista de presença. Então, a Isabela vai mandar a lista de presença para vocês ali no chat, né? E aí vocês preenchem direitinho, colocam o e-mail certinho, o nome certinho, para a gente poder enviar para vocês. E aí, repetindo, né? O prazo que a gente pede é de uns 30 dias para poder enviar. Bela, seu microfone tá fechado. Desculpa, gente, obrigada. Lembrando que o certificado é para aqueles que estiverem assistindo ao vivo, tá bom? Então, quem está assistindo isso gravado, infelizmente não tem a chance de ganhar o certificado, mas para aqueles que estiverem ao vivo, vocês podem ir lá preencher lá no link da lista de presença, tá bom? E, enfim, se alguém mais quiser mandar perguntas, né, pelo chat, tanto aqui pelo Zoom, que são todos os nossos ligantes aqui pelo Zoom, né, quanto pelo chat ao vivo, mandem suas perguntas para que a gente possa ler aqui para o Daniel e ele possa responder vocês, tá bom? Isso. Oi, o que chegou pra gente, meninas? Ó, eu separei algumas perguntinhas aqui. Tá. A primeira pergunta do chat, na verdade, foi sobre o criacionismo. A Priscila ficou com dúvida. Ela quer saber se Aham. criação é pseudociência ou não, que ela não entendeu. Uhum. Boa questão. Eu já adianto que. Como é que ela chama? Priscila. Priscila, eu já te adianto o seguinte: existe uma discussão bem complexa, começando, que não está ainda muito bem amadurecida na literatura, sobre como a religião pode se relacionar com a pseudociência. Mas existe uma diferença que eu tenho utilizado a princípio, que eu acho que é útil, para a gente conseguir falar assim, se uma teoria, se uma ideia é pseudocientífica ou se é religiosa. A religião não é considerada pseudociência, ou as crenças religiosas, porque tem como referência o sobrenatural. E não existe uma tentativa de maquiar a crença ou a doutrina religiosa com elementos tipicamente científicos. Sabe, para passar aquele ar de cientificidade que a pseudociência faz, os religiosos não têm esse tipo de apelo, do tipo, olha, foi feita uma pesquisa, imagina um padre falando isso, um pastor falando isso, ó, foi feita uma pesquisa e agora a gente está vendo que a oração, ela cura as pessoas por intermédio dos santos, ou de Jesus de Nazaré. Não tem esse tipo de, digamos, reivindicação em reuniões religiosas. A doutrina religiosa, então, ela não é vendida, ela não é discutida como se fosse uma teoria científica, diferentemente do que os pseudocientistas fazem, ou do que os profissionais que trabalham com pseudociências, que tentam trazer um verniz de cientificidade para o Theta Healing, para a astrologia, para a homeopatia, para a constelação familiar. Olha, mas houve estudos, ele foi um grande pensador, tem pessoas falando que se curaram disso por meio desses procedimentos. Então a pseudociência tenta imitar a ciência. A religião não, a religião tem outro escopo. Os religiosos estão focados, incluindo seus líderes, no sobrenatural, na vida após a morte, em quem somos nós, em se comunicar com entidades sobrenaturais. A pegada é outra. Então, o criacionismo religioso não está reivindicando cientificidade, entende? O pastor, o padre, o médium espírita, quando falam sobre a criação, não estão falando de pesquisas científicas, não estão tentando maquiar a sua doutrina como se fosse apoiada por evidências científicas. Agora, a galera do design inteligente, sim. A galera do design inteligente tem o seguinte discurso: várias descobertas científicas estão sinalizando a existência de um criador. No nosso DNA existem cadeias e cadeias de aminoácidos que não poderiam ter se ligado sozinhos. A probabilidade disso acontecer é ínfima, portanto, tem que ter havido. Entende? É uma argumentação que procura ser
empírica baseada em coisas das ciências para defender a existência de Deus. Aí a gente entra nesse campo do design inteligente. E os filósofos da ciência, analisando esses casos, entendem que é pseudagem pura, que não é uma argumentação tão razoável, que não tem como estabelecer esse tipo de coisa. Então, olha a diferença. O padre fala: Deus criou tudo que existe de forma maravilhosa, deu livre-arbítrio para gente, estamos aqui seguindo o seu plano, vai ter um julgamento final e por aí vai. O pseudocientista diz: tudo isso foi criado e a ciência tem encontrado provas disso. Olha as provas aqui e ali. Essa é a diferença, então. Existe o criacionismo, então, religioso, e existe o criacionismo pseudocientífico, que hoje em dia tem sido chamado de teoria do design inteligente. Ótimo. A gente teve também várias perguntas iguais. Aí a Maju, a Fernanda, fizeram uma pergunta sobre psicanálise. Se psicanálise é considerada pseudociência ou não. Boa parte dos teóricos envolvidos com esse assunto e dos filósofos da ciência considera sim a psicanálise uma pseudociência. Por quê? Porque a psicanálise começou lá atrás, quando os métodos da psicologia não eram tão bons como os que a gente tem hoje em dia. Hoje a gente consegue mensurar praticamente todos os processos psicológicos dignos de nota. Eu, por exemplo, desenvolvi no meu doutorado uma escala de crença em seres espirituais. Trocando em miúdos, eu consigo mensurar a fé das pessoas, nesse sentido de que existem seres sobrenaturais. A gente consegue fazer muitas pesquisas para entender a relação entre variáveis, como várias dessas que eu mostrei para vocês, algumas até mais complexas do que essas. Ao passo que a psicanálise, conforme a avaliação de alguns autores, parou no tempo. Os psicanalistas, pesquisadores, não estão quantificando a pulsão de vida, a pulsão de morte, não fizeram experimentos científicos para encontrar evidências que apoiem suas principais teorias do recalque, por exemplo. Tem até alguns estudos em neurociências que eles usam para falar, olha aqui, ó, o inconsciente, olha aqui o mecanismo de supressão. O problema é que você pode até encontrar algumas evidências de que a supressão existe enquanto um mecanismo de você se esforçar, vai, para se esquecer de algumas informações. É a supressão. É um mecanismo consciente. Isso aí até que existem algumas evidências dando apoio. Mas essa não é a principal formulação freudiana sobre o esquecimento, sobre o inconsciente, que é o recalque, é a repressão, um mecanismo inconsciente. O próprio Freud, em um de seus textos, disse que a repressão é um dos pilares de sua teoria, um dos principais pilares. E não há evidências científicas ainda de que exista um mecanismo inconsciente que vai recalcar experiências ou lembranças que foram difíceis de serem vivenciadas, porque assim vai proteger o ego contra o sofrimento. Não há evidência de que isso exista. Inclusive, um dos autores citados por psicanalistas para poder dar ênfase a esse mecanismo do esquecimento, da supressão parece que é uma ideia válida sim, encontrou num estudo posterior dele com outro colaborador, e esse estudo não é citado, hein? Que, na verdade, ah, algumas dessas lembranças que são esquecidas são muito mais dificilmente lembradas. E isso iria contra. Como é que é, gente? Ah, não, desculpa, deixa eu reformular. Eles encontraram que aquelas informações que são esquecidas por esses mecanismos, elas têm menos influência sobre o comportamento. Então, cadê o inconsciente que influenciaria o que você pensa, o que você lembra, o que você sente? Gente, veja bem, não é que não existam processos inconscientes. Na própria psicologia cognitiva existem linhas de pesquisa sobre isso. Tem um livro muito bom que eu recomendo chamado Subliminar, que é do Leonard Mlodinow. Ele traz estudos das neurociências e da psicologia cognitiva sobre o inconsciente. Evidências de que existem processos neurocognitivos, neuropsicológicos rolando por trás de tudo que a gente faz. Mas esses processos não corroboram a existência de pulsão de vida e de morte, uma energia psíquica ligada com a sexualidade, esse recalque, essa repressão. Entendam que as principais formulações freudianas, e que são replicadas por boa parte dos psicanalistas depois dele,
não tem encontrado respaldo nesses estudos recentes. E por isso, muitos encaram a psicanálise como uma pseudociência. Existe o inconsciente, mas não tem muito a ver com isso em que os psicanalistas acreditam. Esse é um dos principais pontos. Ah, Daniel, mas tem alguns estudos mostrando que a psicanálise pode ajudar. Tem, mas não são tantos estudos assim. A TCC, por exemplo, que é muito boa, mas também tem suas limitações. Mas é a modalidade de psicoterapia com mais fundamentação científica atualmente, com mais evidências de eficácia para muitos transtornos, não para todos. Terapia comportamental dialética supera a TCC para cuidar, por exemplo, de pessoas com personalidade borderline. E quem trabalha com prática baseada em evidências, mesmo sendo da TCC, tem que estudar um caso de DBT, sim, se quer atender pessoas com esse diagnóstico. Pelo menos essa é a premissa de quem faz uma prática baseada em evidências. Vamos estudar DBT para complementar nossa prática, para oferecer as melhores intervenções disponíveis para cada paciente. Mas a psicanálise tem evidências? Tem para algumas coisas relacionadas à depressão, por exemplo, para alguns tipos de transtorno da personalidade, por exemplo. Mas as evidências não são tão robustas e quando a gente discute pseudociência, o foco costuma ser na teoria e não tanto na eficácia. Tem esse complemento que eu tenho que colocar. E eu vou dar o exemplo da religião. Existem evidências consistentes na literatura científica de que pessoas mais envolvidas com uma religião têm melhor saúde mental. Olha que coisa interessante. Evidências sólidas, gente. E olha que eu nem sou religioso, tá? É importante que todo mundo que estuda esse assunto, ou todo mundo que vai clinicar, psicólogos e tudo, tenham em mente que a religiosidade do paciente pode ser um fator coadjuvante para ajudar em alguns processos na psicoterapia. Você não vai falar para a pessoa que ela tem que ir à missa, ao culto, ao centro espírita do nada. A pessoa tem que ter uma trajetória, um repertório, já uma história de vida com a sua religião. Mas, de repente, pode entrar como um tipo de estratégia para os pacientes que têm essa religião. Eu estou deprimido, Daniel. Caramba, eu parei de fazer tantas coisas que eram gostosas de fazer, que me faziam felizes. Como o quê, Joãozinho? Olha, eu praticava atividade física, o futebol com meus amigos no final de semana, saía com minha esposa para ir ao cinema, ia ao culto domingo, gostava disso, estou parando de fazer isso. Tem uma intervenção chamada ativação comportamental, muito eficaz para pacientes deprimidos. Na ativação comportamental, você pode colocar como uma das atividades para o paciente voltar a fazer, ir aos cultos aos domingos. Entende? Está totalmente dentro de uma prática ética baseada em evidências. Você não pode falar para o paciente assim, ó, o paciente é ateu. Não, mas você tem que acreditar em Deus, paciente. Aí é antiético. Você não pode induzir, impor a sua vontade, a sua própria crença, nem a sua descrença ao paciente. Se você é um psicólogo ateu, você não pode falar assim para o paciente, ó. Ah, mas isso não é demônio nada, são vozes da sua cabeça, você precisa de antipsicótico. Você não pode invalidar a crença do paciente também, seria antiético. Agora, voltando ao foco, desculpa que eu me empolgo nesse assunto da psicologia da religião, mas a religiosidade tende a ser mais benéfica do que maléfica para a maioria das pessoas. Existem casos em que a pessoa sofre, tá, gente? No seu seio religioso, com a sua espiritualidade. Mas para a maior parte das pessoas, parece haver mais benefícios psicológicos do que malefícios no envolvimento religioso. E nem por isso, e aqui é que eu queria chegar, nem por isso as crenças religiosas são verdadeiras. Tô nem aí se são falsas ou verdadeiras como psicólogo, tá, gente? Psicólogo não tem que estar nem aí para isso. Tem que deixar de lado o que é falso ou verdadeiro do ponto de vista religioso, tá? Não é essa a questão da psicoterapia. Mas o ponto que eu queria chegar é: uma prática pode trazer benefícios à saúde mental, mesmo que sua base teórica, base doutrinária não seja verdadeira. Mesmo assim, ela pode trazer benefícios pelo convívio social, pela atenção que você vai receber de pessoas naquela comunidade, pela esperança de que dias melhores virão, porque aquilo ali te dá mais força para lutar contra o que você está sofrendo naquele momento. Da mesma forma como a religiosidade pode ajudar as pessoas, nesse sentido psicológico, não estou aqui para discutir hoje se existe ou não existe Deus, mas no sentido psicológico pode ser muito útil para muita gente. Da mesma maneira,
Algumas práticas pseudocientíficas podem trazer um pouquinho de bem-estar, a esperança de dias melhores, uma explicação que organize uma visão de mundo que estava meio caótica da pessoa. Ah, então é Mercúrio retrógrado. Por isso que eu estou vivendo esse inferno astral. Daqui a pouquinho Mercúrio sai dali e eu vou voltar a ter dias melhores. Ah, eu tenho que me afastar dessas pessoas. Às vezes ela tem respostas ali que vão orientar seu comportamento, trazer esperança e pode ser que traga alguma melhorinha. Entende? Mas não é porque a pessoa vai encontrar isso numa terapia, na psicanálise, por exemplo, que a psicanálise seja baseada em uma teoria científica, em uma teoria com evidências que tragam credibilidade, confiabilidade a essa prática. Então, uma prática pode ajudar um cadinho, mesmo não sendo científica. Eu queria só fazer essa ressalva porque muitas pessoas, quando ouvem divulgadores de ciência, pesquisadores problematizando a cientificidade da psicanálise. Ah, mas tem alguns estudos mostrando que funciona. Pode funcionar, mas muitos filósofos da ciência dizem isso. Pode ajudar por motivos que não são aqueles alegados pela teoria. Então, ajuda pelos fatores comuns da terapia, por exemplo. Fatores comuns são o quê? A atenção dada pelo psicoterapeuta, você se sentir acolhido, se sentir importante no setting, você ter uma oportunidade para refletir sobre sua vida, sobre seus comportamentos. Isso você encontra na humanista, na existencial, na psicanálise, até na constelação familiar. E tem evidências de eficácia de constelação familiar. E aí, então é ciência? Não é uma pseudociência? Constelação familiar que tem pressupostos bizarros, misóginos, machistas, LGBTfóbicos, baseados até em algumas ideias espiritualistas aí, ó. O que seu tataravô fez lá atrás está impactando, refletindo de uma forma talvez quântica, entre aspas, ou espiritual, entre aspas, conforme a interpretação de certos consteladores, sobre sua depressão agora. Foi seu avô que foi excluído. Lá tá, seu tataravô. E você está reencarnando o papel dele aqui agora, por meio do campo morfogenético, que nenhum instrumento científico detectou até hoje. Tem muita bizarrice, gente, muita coisa estranha e até imoral acontecendo nesse círculo da constelação familiar. Não é porque tem alguns estudos mostrando que ela pode ajudar que ela seja científica. Ajuda quanto? É melhor do que as terapias alternativas? E o que diz sua base teórica? Às vezes o que ajuda é tipo placebo da homeopatia. Não supera as terapias concorrentes. Então a gente tem que ter muita calma, gente. Não é tão fácil assim pegar um estudo na literatura para falar que, então, essa terapia aqui é científica. Tem estudos ruins. Agora, você só vai entender os detalhes disso, e eu sei que é complexo o assunto, estudando um pouco mais de filosofia da ciência, aprendendo um pouco mais sobre prática baseada em evidências e assim por diante. Mas, para fechar, existem controvérsias na discussão, mas boa parte dos filósofos da ciência e dos teóricos que trabalham sobre o assunto pseudociências entende que a psicanálise é uma pseudociência. Talvez deixe de ser um dia. E não é que tudo ali seja ruim, nada funcione. Tem coisas legais na psicanálise, coisas que já foram até, digamos, aprimoradas a partir das formulações iniciais da psicanálise. Mas tenhamos ressalvas aí, e muita gente ainda classifica como pseudociência mesmo. Eu tinha separado mais duas perguntinhas, pode fazer? Ou pode? Ó, a primeira que Até eu separei, 11h15 dá pra gente, Júlia, tá de boa, mais 15 minutinhos. então, muita gente fez essa pergunta também, que eu copiei é da Iuna, o nome dela. Estamos caminhando para uma sociedade mais cética ou mais crédula? Interessante. Do ponto de vista, ou considerando as pseudociências, eu confesso que eu não tenho esse dado. Confesso que eu nunca vi um estudo mostrando, digamos, como a prevalência da crença em astrologia vem mudando ao longo das últimas décadas. E sem esses dados, eu prefiro suspender meu julgamento e responder não sei, tá tudo bem, tá, gente? A gente não sabe de algumas coisas. Agora, eu vou só colocar uma hipótese, tá, gente? Isso aqui é bem especulativo. Considerando os indicadores que eu mostrei para vocês, a via motivacional,
cognitiva cultural em países onde a qualidade de vida é melhor e, portanto, as pessoas sofrem menos, em países em que a escolaridade é melhor, as pessoas estudam mais, né, vão até o ensino universitário, tem uma graduação. Eu acredito, aqui é uma crença, é uma mera hipótese, especulação, que o poder das pseudociências tem diminuído. Considerando o que eu mostrei até agora, eu acho que é uma hipótese plausível, mas eu não sei, tá, gente? Quem sabe, ó, alguém faça um mestrado sobre isso para descobrir pra gente. Seria incrível a gente ter esse tipo de dado. Eu não trombei com esse dado até agora, mas e faço até um paralelo com a religiosidade. Nesses países que eu mencionei, onde sistema de saúde funciona melhor, escolaridade é melhor, segurança pública é melhor, distribuição de riquezas, as pessoas tendem a ser menos religiosas. Elas sofrem menos, então aquele mecanismo motivacional acaba estando menos presente para empurrar as pessoas para essa busca religiosa ou de pseudociências, como eu estou aqui extrapolando. É uma generalização, uma extrapolação, uma especulação, beleza? Bem como a questão da escolaridade, de você ter contato com a ciência. No ensino universitário, a gente entra mais em contato com a ciência, como a gente viu naqueles estudos, e as pessoas podem ficar um pouquinho mais ressabiadas, um pouquinho mais céticas. Então, nesses países em que as pessoas estudam mais, a gente pode, talvez, ó, hipoteticamente, assistir a um ceticismo crescente. É uma hipótese, é isso que eu penso. E a última pergunta, meus cachorros começaram a latir agora, mas acho que tá dando. Tudo bem. A última pergunta foi do Abraão. Ele perguntou assim: na perspectiva da neuroanatomia, onde seriam processados o raciocínio intuitivo e analítico? Desculpa, faz de novo a pergunta, Júlia, que falhou um pouquinho aqui para mim. Sim, na perspectiva da neuroanatomia, onde seriam processados o raciocínio Tá. intuitivo e analítico? Boa, boa. Tem alguns achados em neuropsicologia ou neurociências de forma geral mostrando que alguns aspectos do raciocínio analítico pegam áreas mais frontais do cérebro, como córtex pré-frontal dorsolateral, córtex cingulado anterior, estão bem envolvidos. Dependendo da tarefinha, o giro frontal inferior direito, porque essa parte frontal, ela é muito acionada quando a gente planeja, quando a gente está se questionando, tendo dúvida, quando a gente está monitorando o nosso comportamento. Mesmo essa parte frontal, quando ela está mais hipoativa, o restante do cérebro é como se funcionasse de uma maneira um pouco mais automatizada. Aquilo que a gente já tem consolidado em termos de uma aprendizagem verbal, uma aprendizagem emocional, consegue funcionar de forma mais independente. Essa região frontal aqui, os lobos frontais, ou mais especificamente o córtex pré-frontal, estão bem envolvidas, essas áreas, nesse monitoramento, planejamento, flexibilidade cognitiva, em tarefas um pouco mais analíticas nesse sentido. Então, o restante do cérebro, vamos pensar assim, ele tem uma autonomia maior. Ele nos permite ter uma atividade, um comportamento mais automatizado, mais intuitivo, e, portanto, boa parte das outras camadas aí vai funcionar de uma maneira não reflexiva. Então, a resposta rápida que eu posso dar, embora eu não tenha me aprofundado tanto na neuroanatomia, na neuropsicologia, desses dois tipos de processo, é o que eu consigo responder agora, pelo que eu já vi em alguns estudos. Parece, Isabela e Júlia e demais, que a questão da lista de presença, o pessoal está perguntando, é para mandar no chat ao vivo? É isso? Me explica aqui. Sim. A gente não conseguiu enviar pelo chat, não sei se você consegue Entendi. Deixa eu ver aqui. Tá. enviar. Me manda o link aqui no chat do Zoom, que eu mando para o pessoal que está assistindo aí, então, que vai conseguir, então, pegar seu certificado depois, quem assistiu ao vivo. Me manda aí que eu Isso. vou deixar. Me mandou aqui, ó. Copiar link. Tô colocando aí no chat para vocês. Eu acho que é só moderadores e o dono do canal, verdade. Aí, Conseguem. Deixa eu apareceu. testar.
Tá clicável lá no YouTube agora? Tá sim. Tá clicável, né? Certinho, então. Meninas, é isso então. Podem encerrar. Agradeço a todos aí que assistiram a palestra. Se inscrevam aqui no canal se não estão inscritos. E obrigado, podem fazer o encerramento então. Olha, primeiro a gente queria agradecer muito, muito mesmo, né, ao Daniel, que tão prontamente aceitou o nosso convite, né, mesmo a gente sendo uma liga ainda, né, não tão conhecida, você, né, fez tudo possível para que a gente tivesse a melhor experiência aqui, e eu tenho certeza que todos os ligantes, quanto as pessoas aqui que assistiram, aprenderam muita coisa, é um assunto muito importante, que não é muito falado em universidades ainda, né, então quão é importante a gente, como liga, né, como estudantes de psicologia, como universitários, aprender um pouco mais, né? Porque é para a gente ser melhores profissionais, de fato, né? Então, muito, muito obrigada. Agradeço aí a parceria também com o Instituto Ponto Azul, né? E aí o link está disponível para vocês. A gente envia o certificado para aqueles que tiverem feito sua inscrição e agora assinarem a lista de presença. Não sei se Júlia quer falar alguma coisa. Ainda tá um pouco de barulho aqui, mas eu queria agradecer rapidinho. Agradecer ao Daniel, a aula foi sensacional. A gente aproveitou muito mesmo, muito obrigada. E agradecer ao pessoal que foi interagindo também pelo chat, né? Deixou tudo tão mais rico também. Se tiverem alguma dúvida, podem contactar a gente pelo Instagram também. E se o Legal. Daniel e dar um aviso, é, Claro. a, a gente vai ter uma palestra também com o Ferreira, dia 27 do Ah, 4. que legal. Sim, e ele vai estar falando um pouquinho sobre PBE. Então, caso alguém tenha interesse e mora em Belo Horizonte, porque vai ser presencial lá na UniBH, Ah, que legal. a Aham. gente vai ter um momento rico, né, de troca. Então, quem Sim. quiser Horizonte, aí pode perguntar para a gente pelo Instagram também, mais informações. O Instagram da Liga tá aqui na descrição do vídeo, viu, gente? Eu deixei aí embaixo o link bonitinho, o arroba, então sigam por lá para acompanharem outras palestras que vocês têm organizado de vez em quando, né? Incluindo essa presencialmente com o Tobias Ferreira, que é ótimo. Então, obrigado mais uma vez. Liga pelo convite, pela parceria aí, né? Para a gente organizar dessa maneira. Mais de 100 pessoas estavam assistindo a gente mais cedo e certamente, talvez até milhares assistirão mais para frente. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Estudem bastante, divulguem ciência. A gente precisa de muita gente empenhada e dedicada como vocês, tá? Então, parabéns, um abraço. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.